Palestra espírita, atire a primeira pedra. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: E mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: E ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno, vai-te, e não peques mais. Evangelho de João capítulo 8, versículo 10 e 11. Inspirado pelo mais alto, assim narrou o poeta. Cada um em seu casulo, em sua direção. Vendo de camarote a novela da vida alheia. Sugerindo soluções, discutindo relações. Bem certos que a verdade cabe na palma da mão. Mas isso não é uma questão de opinião. E refletindo com a justiça que vai dentro de seu coração, arrematou o poeta. Quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. Ou seja, quem não tem dívidas com a justiça divina, que faça um apontamento. Veremos assim que não haverá apontamentos, nem mesmo um único, pois todos devemos a justiça divina e, portanto, somente as mãos benfazejas da misericórdia divina para nos auxiliar. Uma vez que estamos todos aqui para nossa própria redenção, mudar o homem velho, transformar no homem novo, que aprende as leis divinas e passa gradualmente a vivenciá-las, como mensurou o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Observemos com mais atenção aquele dia de selvageria, onde a mulher flagrada em queda moral, segundo as leis mosaicas, deveria ser apedrejada até a morte, uma vez que assim previa a lei, e também os costumes da época entre o povo judeu. As duas faces das paixões humanas ali se configuravam, inconfundíveis. A violência, na sua agressividade infrene, ululante, destruidora, e a fuga, assodada pela fraqueza moral, batendo em retirada, sem dignidade. A praça enorme, ensolarada, estava deserta. O sol dardejante se encontrava em triunfo. Há pouco, agitava-se a mole quase assassina, sedenta de sangue, transferindo para uma vítima inerme as próprias debilidades e frustrações. Não poucas vezes, a agressão resulta de um processo psicológico de transferência da culpa, íntima, que se vê refletida noutrem, naquele que, em erro, caiu nas armadilhas do conhecimento público. Não se sentindo encorajado para rechaçar as imperfeições, lapidando as arestas grosseiras da personalidade enferma, o agressor descarrega no próximo toda a vergonha que o aturde, a imensa insânia em que estertora. Fora a ocorrência, há pouco sucedida. O vozerio cedera lugar ao silêncio, quase incômodo. A fúria caíra diluindo-se em modorra, em afastamento discreto. Daquele lado, se apedrejavam as adúlteras, lapidando-se pelo crime a que foram levadas por fatores muito variados. No entanto, a voz serena e grave do estranho fulminar os agressores. Nem sempre vige a pureza nos atos das criaturas, mas a aparência puritana tem neles primazia. Aos seus ouvidos ecoavam as blasfêmias. No corpo cansado as bofetadas e os primeiros golpes sofridos agora doíam. Pessoa alguma lhe parecia conhecer os dramas íntimos, as úlceras purulentas em que se dilacerava. Ninguém te condenou? Ele interrogara, triste e profundo. Nem eu tampouco te condeno. Ela, então, reflexionava, emocionada. Depois de sentir-lhe a compaixão e ouvir-lhe a voz, uma fulminante transformação ocorria no seu mundo interior. Donde o conhecia? Inquiriu-se. Ele não seria o esperado, aquele que mudaria a dureza da lei, substituindo-a pela benevolência da recuperação? Passeando a memória pelas cenas de há pouco, reviu o esposo, espumejante, na fragilidade da sua suprema ignorância ofendida. Ele jamais lhe indagara das lágrimas que tragava, salgadas, em silêncio. Não se deixando escusar do delito, sabia que tombara, por lhe faltarem os valores para a resistência. Não caíra, no entanto, a sós. O esposo, soberbo, nunca lhe brindara ternura. Egoísta, jamais se recordara de aquecê-la com a solidariedade e o amor. Transitava ao seu lado, mais escrava do que companheira, enquanto lhe eram negados entendimento e amizade. Em soledade, deixou-se sonhar,
embriagando-se sob o excesso de ilusão, até que tombou nas garras do sedutor venal. Naquele instante recordou-se do falcão que a arrojara no abismo, despedaçando-lhe a alma. Evocou as palavras ardentes e as promessas vãs com que ele a seduzira. No báratro que se estabelecera, pensou, triste, no flagrante lavrado pela perfídia do próprio marido, descobriu-se mais a sós do que nunca. Sequer esperou o apoio, nem se atreveu a pedi-lo. O ladrão da sua honra se evadira, amedrontado, deixando-a no aspérrimo testemunho. Talvez, agora estivesse apoiando os quase lapidadores, no grupo dos que pugnam pela dignidade e são os fomentadores dos crimes. Subitamente explodiu-lhe como um raio, na mente em febre, a frase morredoura: "Não tornes a pecar." Assustou-se e espraiou o olhar pela praça ardente, em ouro solar. Estava a sós, como sempre. De forma, porém, diversa, como nunca dantes. Percebia que não fora condenada nem mesmo por ele, mas compreendeu, que também não fora absolvida. Ele não a censurara ou punira, mas também não a inocentara. O erro é sombra na luz de quem delinque. A enfermidade representa distúrbio no equilíbrio do organismo que a carrega. A mulher adúltera, emocionada, renascendo dos escombros, descobriu a magnitude da lição do Rabi. Devia reparar o erro, a fim de quitar a dívida perante a própria e a consciência divina. Levantar-se para ser feliz, era o impositivo do momento. Igualmente não lhe cumpria guardar ressentimento ou mágoa daqueles que, anatematizados, quiseram ferreteá-la em alucinado desforço homicida. Não lhe cumpria condenar os seus julgadores precipitados, os furibundos justiceiros carentes de equilíbrio, de paz. Durante as festas dos tabernáculos, naquele outubro, descendo do Monte das Oliveiras, na direção da cidade, Jesus demonstrou a grandeza da sua mensagem, a sabedoria do seu reino, a excelsa magnitude do seu julgamento. Ninguém que se encontre investido do direito de atirar pedras, malsinar, perseguir. A Boa Nova, em plenitude de ação, se instalava nos corações do futuro, desde então, em poemas de amor e perdão, de misericórdia e esperança em superior justiça. E além do amor que evita o dolo, uma vez que cuida e por essa razão não tendo inverno no coração os cônjuges se querem, asseverou sob o sagrado tálamo conjugal o apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 31. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Mas por onde Jesus passa, em cada fato que se revelava a necessidade de sua intervenção, tudo se modifica, nada mais fica igual, pois a doce cantilena do cantor máximo do amor divino, tudo faz desabrochar, pois a vontade de com ele estar para sempre é inevitável. Ele é a personificação do amor, do bem, da felicidade plena que busca aurir-se a Deus e comungar deste sentimento de amor pleno e excelso. Uma vez que tudo que ele toca se transforma em amor, ainda que não seja de imediato, como foi que terminou essa história? O que se deu da mulher que recebeu a bênção da intervenção dele, com amor e justiça, uma justiça que não condena mais que convida à corrigenda, levantando o caído para todo o sempre, e o marido, que, aturdido não compreendeu qual foi o seu papel na derrocada conjugal da esposa. Observemos os fatos. O diálogo, na praça ensolarada, no qual a mulher adúltera foi compreendida por Jesus, tornou-se um esperado escândalo. Surpreendentemente, o mestre não censurou o delito, recomendando a lapidação da equivocada, nem a liberou de responsabilidade, considerando-a inocente. Reportou-se, isto sim, a leviandade dos acusadores, que se encontravam incursos no mesmo crime. Tal atitude havia desconcertado os intrigantes e vingadores gratuitos, que se rebelavam contra a terrível chaga do organismo social,
que é o adultério, esquecidos de que, ao lado da caída encontrava-se o comparsa que tombara no mesmo erro. Passada a surpresa e debandada a multidão sedenta de sangue, e porque a sós, com a infortunada, o Senhor recomendou-lhe que não voltasse a pecar a fim de que não lhe acontecesse mal pior, conforme era habitual. Naquela noite, no entanto, quando o episódio já esmaecia, inclusive, entre os discípulos, a mulher, decidida a imprimir novo rumo à existência, procurou o amigo divino, na residência que o acolhia. Demonstrando, no constrangimento que exteriorizava, todo o drama e sofrimento maceradores, solicitou e conseguiu uma entrevista com aquele graças a cuja interferência tivera a vida poupada. Compreendendo a angústia que a apunhalava, o Senhor ensejou-lhe o início da conversa de edificação, saudando-a com carinho e sem afetação. Rogo perdão, disse ela reticente, por vir perturbar-vos a paz. A verdadeira paz, retrucou-lhe, calmo, é a que flui do coração aclimatado ao culto do dever, que nada perturba. Fala, tranquila e te ouvirei. Sinto-me aturdida, ripostou-lhe em pranto, sem saber que rumo dar à minha existência. Lutei muito antes de tombar. O sedutor rondou-me os passos como lobo voraz, ante a presa invigilante. Meu esposo, passados os primeiros dias da novidade conjugal, retornou às noitadas alegres, deixando-me em solidão. Enferma da alma e carente de bondade, permiti-me envenenar por tormentos que não merecem compaixão. Com sede de ternura, embriaguei-me de concupiscência e ansiosa pela água pura do amor, chafurdei no lodaçal dos desejos doentios. O resultado foi a tragédia. Abandonada e sem lar, agora padeço o desprezo e a zombaria geral, não sabendo que rumo seguir nem como agir. Peço-vos um roteiro e uma lâmpada acesa de esperança, a fim de prosseguir. Jesus penetrou naquela alma, ansiosa e sofrida, nela encontrando as dores da humanidade através dos tempos e considerou, bondoso. A paciência e a confiança em Deus serão as duas providências iniciais que te facultarão a cura e a renovação da saúde. Cometido o erro, ele passa a pesar na economia social e a sobrecarregar a consciência culpada. Não são de importância o que os outros pensam de nós e a cobrança, pela impiedade, com que desejam fazer justiça. O problema íntimo é o vital, e somente quando o homem se reintegra no concerto da ordem, do bem, é que pode fruir de tranquilidade. Arma-te de humildade e confia no amanhã. A memória do povo é fraca e passa rápida em relação às virtudes do próximo. Todavia, é firme, clara e duradoura de referência às faltas alheias, sempre recordadas com o ácido da acusação e os acepipes da malícia. O exemplo decorrente do arrependimento se transforma na defesa do equivocado, que assim repara perante o Pai, ante si mesmo e a sociedade, o engano perpetrado. Para onde irei, agora? Inquiriu, vencida. As aves dos céus têm ninho, as serpentes e feras os seus covis, mas o filho do homem não tem onde se agasalhar, vivendo sob a abóbada estrelada e avançando na direção do infinito. Assim, busca a oportunidade de reparação e adapta-te à situação atual, aguardando o amanhã com a disposição de quem compreende o prejuízo a si mesmo causado, ao arrojar fora o hoje. A negligência do esposo ingrato e leviano não constitui respaldo para que assumisses compromisso infeliz semelhante. E porque ele é doente também, vivendo num organismo comunitário alienado do amor, não tem condições de distender-te a mão amiga, quando dele necessitas e conforme de ti no futuro igualmente dependerá. A vida é feita de permutas, que facilitam a felicidade para todos, sem cujo concurso faz-se mais difícil. Segue, porém, renovada pela certeza do triunfo, porquanto todo aquele que se levanta da queda, encontra apoio na fé e na luta para afirmar-se. O Pai Criador não desampara filho algum e vela, devotado, por todos. Fazendo-se um silêncio natural, profundo e tocante, foi a mulher quem o arrebentou, rogando: permiti-me seguir-vos, na minha pequenez, e dai-me a vossa bênção. Jesus envolveu a sofredora em uma onda de ternura ímpar, e, erguendo-a, pois que, comovida, se lhe prosternara aos pés, concluiu: vai, filha, e não sofras mais. Aqueles que se arrependem e buscam ensejo de redenção, encontram-no. Há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Onde quer que vais, eu estarei contigo e à luz da verdade,
no archote do bem brilhará à frente, clareando o teu caminho. No céu silencioso, a sinfonia dos astros espalhava luz cintilante, apontando o futuro. 10 anos depois, na cidade de Tiro, uma casa humilde de aspecto e rica de amor, recolhia peregrinos cansados e enfermos sem ninguém. Uma mulher, que trazia na face desgastada vestígios de grande beleza em decadência, reunia ali os infelizes, limpava-lhes as chagas e falava-lhes de Jesus. Tornará-se, por isso, querida e respeitada por todos. Num cair de tarde amena, chegou, trazido por mãos piedosas, um homem chagado, em extrema penúria, quase morto sob o fardo de 1000 vicissitudes. Recolhido com carinho, teve as úlceras lavadas e aliviadas com ungüentos medicamentosos, recebendo o caldo reconfortante das mãos da caridade. Quando se recobrou um pouco do desalento que o vitimava, ouviu a mensagem de encorajamento, em nome de Jesus, enunciada com unção e carinho pela desconhecida benfeitora. Emocionado, e quase sem vitalidade, indagou o interessado. Esse Jesus a quem vos referis é o Galileu que foi crucificado em Jerusalém? Sim, é ele mesmo. Morreu por nós, mas volveu ao nosso convívio para nunca mais deixar-nos. E ele questionou. E vós o conhecestes para terdes a certeza de que os seus ensinos são verdadeiros? E ela afirmou com um brilho no olhar como se o mestre ali estivesse lhe oferecendo piedade novamente. Sim, eu o conheci oportunamente, quando a mim ele salvou. Também eu tive a honra de o conhecer, respondeu o moribundo, quase sem forças, mas não soube beneficiar-me. A vós ele salvou, mas, eu, egoísta e mau, o detestei, afastando-me da sua presença, confuso e amargurado. E a mulher impressionada com a visão do moribundo, que era seu ex-marido e ambos não sabiam, diz. Que vos fez ele para que fugisseis, magoado? E ele entre arrependido e insatisfeito com sua própria resolução do passado diz. Salvou a minha mulher que adulterara contra mim e não me concedeu uma palavra, sequer, de consolação. Não pude compreendê-lo, então. Abandonei a companheira a quem eu infelicitara com os meus vícios e envenenei-me de dor. Passados os anos e havendo despertado para a verdade, tenho-a buscado em vão por toda parte, até que a doença me devorou o corpo e aqui estou. Embargada pelas emoções em desenfreio, naquele momento, a mulher recordou-se da praça e do diálogo, à noite, com o mestre, um decênio antes, reconheceu o companheiro do passado e sem dizer-lhe nada, segurou-lhe a mão suavemente e o consolou. O arrependimento do erro, a confiança em Deus e a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Deus é amor, e, Jesus, por isso mesmo nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Agora durma em paz enquanto eu vê-lo, porquanto, nós ambos já o encontramos. Não esperemos mais para amar, quando deixamos a segurança do nosso mundo solitário, para iniciar um relacionamento interpessoal fazemos por amor, portanto não nos permitamos que o amor deixe de viver em nós, amemos e amemos hoje, lembrando sempre de sermos gentis e companheiros uns com os outros, saber ouvir, saber compreender e pegando nas mãos uns dos outros, sorrir pela alegria pois Deus nunca nos deixa sós. Conversar, ouvir, falar e assim conviver e saber que o amor é como uma linda planta que precisa de cuidados todos os dias, não importa o tempo ou a idade, a felicidade é um trabalho conjunto no lar. Vamos nos doar pois amor é feito de doação, querer o bem do outro e outro o nosso. Nossos votos de muita paz. Base bibliográfica. Há flores no caminho. Pelos caminhos de Jesus.